utilizando o caso em particular de Lari Bione. Lari, antes de... não estou vendo Lari aqui, a imagem dela. Ela apenas... Ainda a conexão continua de pé, Wagner? Pronto, não, mas não põe a imagem dela, por favor. Obrigado, filho. Então, a comunicação. Então, vou deixar... Você vai continuar sendo filmada, Lari, porque eventualmente essa imagem pode ser utilizada ou não sei. Mas fique à vontade. Eu sugiro até que você tome notas no celular, o que for, porque se você sentir, como você preferir, você pode preferir ficar atenta para absorver tudo, interpretar, ou tomar notas de tópicos, porque eu posso falar à vontade e depois chamar você, tá certo, princesa? Eugênia Aspásia pede para dizer que esse assunto da missão pessoal, a que nós retornamos com frequência, e que muitas e muitos de vocês se aturdem com isso porque estão esperando algo grandioso, algo espetacular, algo inovador, algo extraordinário, algo grande. Algo através do qual possa obter sua subsistência material. Também não. Nós temos que buscar sintonia com nossa consciência. Esse assunto voltou a aturdir, pelo que capto, Lari, para facilitar sua rememoração. Nos últimos 7, 10 dias, veio-lhe à mente uma série de questionamentos, não só em número, mas em intensidade, a respeito de quais seriam as suas habilidades e as atividades que você pode desdobrar com essas habilidades relacionadas à sua missão de vida. Tudo lhe veio à mente, os experimentos no campo gourmet, na culinária, que você é brilhante, no campo da fotografia. Deixa eu dar minha opinião, brilhante as suas fotografias, você tem uma habilidade incrível, se existe esse clique mágico de pessoas que têm uma habilidade especial. Não por acaso você, casada com Brunão, às vezes cônjuges não têm habilidades e afinidades, porque uma coisa é ter o talento, outra coisa é ter o gosto por fazer, e um gosto da alma que tem a ver com vocação. Você lembrava disso, mas a sua própria finalidade, atividade dentro do salto quântico, todos esses assuntos vinham à tona, e um grande mal-estar, uma grande sensação de descompasso e um grande desgosto por estar completamente insegura em relação ao que seria mais apropriado você estabelecer como programa de atividades para a sua atual existência física. Ela pede de antemão para dizer que esse tipo de reavaliação é saudável para todas e todos nós, como uma espécie de balancete existencial, mas que a agudização do processo, a intensificação da perturbação tem a ver com a, claro, pandemia que nos circunda em termos coletivos, mas também com ataques específicos dirigidos à sua pessoa e ao seu casamento. Porque, assim, com o trabalho de você e Bruno na equipe magética, a natural intensificação de conflitos, e esse recrudescimento de conflitos ocorre pela intensificação do convívio doméstico. Afora isso, nesses 7 a 10 dias também você se sentiu mais irritadiça no que você costumava ser mais compreensiva com Bruno, nas falhas normais de uma e de outra. E você se sentiu, foi um conjunto de fatores intensificando nesses 7, 10 dias. Houve momentos até bons dentro da pandemia, você estava bem, até para dar mais segurança ainda, até 2 semanas passadas, você ia relativamente bem. E você se apercebeu como que abruptamente no meio de um turbilhão. As preces estavam ruins, o seu recolhimento, a meditação que corresponde à reunião mediúnica de enfermagem espiritual de que você participava, concentração muito ruim, parecia que você estava só batendo um ponto, a prática do evangelho impaciente durante, sentindo-se mais atrapalhando e desrespeitando os espíritos do que propriamente cumprindo uma tarefa que lhe fazia bem ou a pessoas em torno. Vieram nesse período também de 7 a 10 dias
no máximo 2 semanas para ajudá-la a lembrar-se, Lari. Pelo que capto flashes, lampejos de memórias desagradáveis do seu passado, da infância, da adolescência, da adultidade jovem. Tudo isso a incomodou muito. E para que essas lembranças voltando agora, tudo nesse período agora de 7, 10 dias? E eles pedem para dizer que não foi à toa, que chamaram você agora para falar sobre tudo isso, para que você soubesse que era um trabalho catártico, vir à tona toda a sua vulnerabilidade, os pontos frágeis que lhe estão dando sintonia com essas forças perturbadoras e quais os flancos abertos, pontos frágeis também, não só no sentido de sintonia, mas flancos abertos, portas adentro do seu coração, de áreas que você tem que desenvolver, que não dá mais para procrastinar o aprimoramento de algumas aptidões que não foram desenvolvidas, mas tudo isso como um processo terapêutico, transformador, autoeducativo, tudo isso, ou seja, a médio e longo prazos, muito construtivo potencialmente, e mantendo-se na linha do cumprimento dos seus deveres profissionais, voluntários, espirituais, familiares dentro de casa, por exemplo, com o Bruno, a forma como você lida com ele e administra nas DRs, não é, que tem que acontecer aqui e ali, como se porta, quanto possível, mantendo-se alinhada com o seu centro de consciência, essa crise multifacetada tende a se amainar. E até coisas que não costumam ocorrer com você, por exemplo, eu sei que você é uma moça linda e sexy, Lari, posso falar como amigo gay, não é? Linda e sexy. Então, até isso lhe veio à mente, se sentindo, e que, é claro que há mulheres bonitas, jovens e sexys, como você, que mesmo assim têm problemas de autoestima com aparência. Mas você estava bem, isso não costuma aturdi-la. E não é que isso começou a incomodá-la nesse período exatamente, até se achar feia e desinteressante, você andou se sentindo. Então, ou seja, um conjunto de aflições que constrangeram-na, confrangeram-na na alma e aturdiram-lhe a sintonia para um bom estado de paz e alinhamento com seu ser de consciência. Lari, com os meus antecipados pedidos de desculpas, onde eventualmente eu tenha cometido alguma falha de filtragem atribuível a mim como médium, mas sabendo que Eugênia e os bons amigos espirituais querem confortá-la e todas as pessoas aqui presentes, agora peço que Wagner abra, por gentileza, o contato com ela. Lari, princesa, o que você tem a dizer, amada? Primeiro, agradecer, Benjamin. Muito obrigada mesmo a você, a toda a espiritualidade amiga, né? Uhum. E dizer que foi tão preciso que, desde antes, na leitura do livro, quando você falou, eu até anotei, eu já estava anotando, que você falou, pequenas iniciativas do dia a dia são mais importantes, né? Do que para a gente ter cuidado com as armadilhas do ego, porque já me chamou a atenção justamente por isso, né? Pelo conflito da minha missão mesmo, né? Do que é que eu tenho que fazer, se eu estou realmente sendo útil, né? Ao bem comum, da melhor forma, se eu estou dando o que há de melhor em mim, né? A questão da comida, da fotografia, que eu gosto muito também, né? É algo que eu não vejo mais como assim um meio, né? De até a relação, né? Que você falou de financeira e tal, eu não vejo como um meio mais de, eu quero ganhar dinheiro vendendo bolo, mas a comida em si e a fotografia são duas coisas que me fazem muito feliz, assim, que eu gosto no dia a dia, nessa pandemia, inclusive. Sim. É um respiro, né? E posso dizer a você, fazer parênteses a você, que seu trabalho, como eu disse, é muito bom. Às vezes, quando eu estou fazendo a seleção dos banners, que Brunão, seu companheiro, manda, às vezes eu vejo, Lari, tinha que ser muito boas as suas fotos, bem inspiradas, porque é uma forma de envelopamento, né, imagético do que
está sendo colocado na mensagem. É um trabalho para o bem comum importante. Mas sim, princesa, você entende que pode prosseguir. Né, a irritação também que você trouxe, né, junto com a Eugênia, há mais ou menos 2 semanas. Esse período, quando foi tudo circunscrito nesse período, realmente se intensificou, né, Lari? Isso mesmo? Exatamente, porque... E foi assim, tipo um mar, quando virou o ano agora, exatamente, na virada do ano. Ficou muito... Veio muito isso, porque foi assim, meu Deus, mais um ano começando, vai tipo tudo de novo. É como se fosse uma continuação ainda de 2020. Nossa, E veja, e muita gente está sentindo o contrário. Eu vi pessoas dizerem, estou tão esperançoso, eu percebi no padrão coletivo, eu não esperaria de você. E acho você uma pessoa autoastral. Para minha leitura de personalidade, para o que eu conheço você, eu diria, olha, Lari deve estar nessa turma que está levando uma boa. E os espíritos sabiam que era o contrário. Sim, princesa. Aí tipo angústia, assim, ai meu Deus, tá acabando e não tá, assim, porque continua a mesma coisa, né? Sim. E toda a psicosfera, como eu tô trabalhando muito com redes sociais e tal, e vendo muito em contato, né, com as notícias, com o comportamento das pessoas, e isso realmente me contaminou muito, né? Sim, princesa. A questão do evangelho também, tanto o evangelho como as disciplinas, né, do recolhimento, sentindo como se estivesse só batendo ponto. Sim. Mesmo. A questão do passado, né, também. Acho que por eu tive contato recentemente com as amigas que moram em Recife, e eu me condeno muito por um período, inclusive antes de conhecer o salto quântico, né. A gente tem valores diferentes, né? E da questão da autoestima. Domingo agora, na hora da palestra, às vezes a gente faz o exercício, né, na solene da palestra, se arrumar, mesmo estando em casa, né, no dia a dia, para trabalhar. Sim. Até um respeito, né, acho que vai assistir a palestra agora. Mas... Sim, sim. E nesse domingo, eu não sou muito vaidosa, assim, de querer muita maquiagem e tal. Não parece. E também é até um exercício para em casa me arrumar, porque eu tendo a querer ficar mais relaxada. E nesse domingo eu tava me sentindo muito feia. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Acho estranho, meu Deus. Eu sei que vocês mulheres têm esses momentos de oscilarem muito, né? E estão refletindo outras coisas. Como você está se sentindo emocionalmente, que é refletido no espelho, né? Mas eu veja que interessante. Para a minha leitura, permita partilhar que você acha que é importante a interpretação mediúnica. Quando eu disse que estranhei eles falarem isso, eu não sei se eu deixei entender ou só senti estranheza, de falarem isso de você, é porque eu vejo você desgrilada. Nem aquela pessoa nunca vi você se arrumando muito, mas porque eu achava que você não estava despreocupada nesse assunto. E confiante de quem você é, né? E assim, imaginar que você está se achando feia é nada. Não, só os espíritos, é um fenômeno mediúnico. Isso é um fenômeno realmente que eu não consigo imaginar, deduzir Lari com um momento como esse. E dentro desse período, como você falou no próprio domingo passado, né, princesa? E acho que ainda teve mais um ponto. Sim. Depois desse. Não sei se foi exatamente assim que você trouxe, até me desculpe se... Não tem importância. Mas, tipo assim, uma culpa por estar reclamando de alguma coisa, né? Inclusive nesse período, com tanta loucura, mas quando eu quero reclamar, que se deixar, a gente passa o dia reclamando, mas... Não falta motivo. Eu tento fazer o exercício, né? Até eu fico brincando muito com a minha mãe. A gente reclama da falta do que reclamar, porque... Às vezes, aí eu fico constrangida, porque eu disse, meu Deus, como é que eu tô reclamando? Eu tô teve constrangimento, confrangimento, lembra? Isso. Sim, teve sim, você tá correta. Tipo uma culpa, assim, me senti, né? Sempre eu fico fazendo esse exercício, né? De não reclamar, porque eu disse, meu Deus, com toda essa, né, loucura que tá acontecendo e tal, e eu não tenho realmente só agradecer, né, por tudo, assim. Sim. Agora, a gente se contamina, Lari. Digo assim, não no sentido de a gente se entregar, mas quem não tá caindo aqui ou ali, a gente tem oscilações fortes. Princesa, obrigado por seu detalhamento, você foi bem detalhada. Fiquei muito feliz para ajudar as pessoas, não é? Aqui dentro a gente já sabe disso, né? Mas caso isso venha a ser publicado, porque quando a gente faz aqui já está pressuposto que a pessoa está autorizando a publicação eventual posteriori, mas para que você foi bem objetiva, né? E cada ponto. O período realmente, aqui ou ali, alguns de nós e alguns de nós podemos estar passando por situações parecidas. Mas
tudo aconteceu exatamente intensificado dentro desse período e estava melhor antes, exatamente como ela falou, não foi isso? Ela e eles, Exato. Não foi, Lari? Exatamente. Eu não me lembro de você ter falado nada comigo, nem você partilhou nada comigo sobre isso, não foi, princesa? Nada. Eu sei que assim, Bruno próximo pode ter percebido alguma coisa, etc, mas é lógico, né? Mas ele também não falou nada comigo. Então, para que todas e todos nós percebamos, nós estamos sendo vistos, nós estamos sendo ouvidas, amparadas. A espiritualidade maior, em nome de Deus, nos assiste, nos quer bem, nos ilumina, nos inspira. Lari, princesa, gostei muito de você receber essa mensagem. Foram itens, e não só para você, mas eu creio que isso acabou, esses assuntos, né? Estão incomodando muita gente simultaneamente, embora no seu caso haja características próprias dentro do tempo e da combinação de problemas neste exato período, né? Que é o que a gente vê que é o aspecto de evidência de mortalidade da alma que eles querem chamar a atenção. Embora aproveitáveis, as elucidações e confortos para todas e todos nós, que é o que eles querem fazer aqui. Lari, princesa, um beijo especial no seu coração. Muito obrigada, Benjamin, a você, Eugênia Aspásia, Gustavo Henrique, Matheus Anacleto, toda a espiritualidade amiga, por todo esse período, por todos os anos, né, desde que eu conheci o salto quântico, porque senão não sei o que seria de mim nessa pandemia, principalmente, né, graças a Deus, a honra, né, a permissão, a misericórdia de estar na sua sala de aula com Obrigada, eles e elas, né? Muito obrigada mesmo. Não há de que, princesa. Para você, amém, princesa, para vocês também. Muito Fiquem obrigado. Com Deus. Você também, princesa. E eu digo a mesma coisa. Digo a mesma coisa sobre a gratidão a elas e a eles. Eu sou o primeiro beneficiário e fico feliz de poder partilhar esses benefícios com vocês. A partir das reflexões havidas a partir da mensagem de Emmanuel Chico Xavier, Eugênia Aspásia já pede para dizer nesses desdobramentos de comentários tecidos por eles e elas, nós já começamos a fazer uma incursão em algumas reflexões com o nosso companheiro Bruno Souza. Eles e elas dizem que Bruno ficou nos últimos dias, um pouco mais de uma semana, mais aflito no quesito alinhamento de gosto, capricho pessoal, o que ele entendia dessa forma como expressões egóicas de ser, de interesse de natureza mais pessoal, com o que eram as orientações ou que poderiam constituir ditames da espiritualidade sublime a seu respeito. Embora isso seja um artigo de reflexão para todo discípulo e discípula do bem, do cristianismo e da espiritualidade em suas manifestações mais autênticas, esse tipo de reflexão ficou mais aguda e esse conflito o deixou mais preocupado nos últimos 15 dias aproximadamente, para facilitar-lhe a rememoração. Além disso, esse conflito no campo de ajustar gosto pessoal, o que você tem prazer em fazer e o que é dever de sua consciência, a vocação e o ideal, o quanto você não estava justificando um gosto e prazer pessoais para realizar suas tarefas de orientação divina e espiritual. Além desse capítulo de conflito, você também encontrou o mesmo no relacionamento com Larissa. Então, você se notou muitas vezes preocupado em gerenciar o quanto havia de acomodação por egoísmo ou quanto havia uma busca sincera de afeto, acolhimento e empatia com a pessoa dela. E, embora isso seja, de novo, ela comenta, esse é um artigo que deve existir no campo das ponderações e das lucubrações de toda pessoa que busque a espiritualidade de maneira legítima, se acentuou nesse período de 10 dias. Nesse ínterim, você notava uma necessidade de aprofundar. Veja, não é que estivessem complicadas ou comprometidas dentro da sua média, considerando sua média, suas orações,
individualmente naqueles 15 minutos diários, meditações e orações, nem nos recolhimentos equivalentes às reuniões mediúnicas de enfermagem espiritual que estão suspensas durante a pandemia. Mas tanto nesses momentos individuais de oração e meditação, como nos recolhimentos, você, encontrando-se um padrão que diríamos regular, que você diria era a sua média, não propriamente satisfatória, mas o que você normalmente consegue de concentração, de devoção, você estava nesse padrão, mas o que era diferente nesse período de 7, 15 dias, 7, 14, uma semana, 2 aproximadamente, era o seu sentimento de insatisfação com essa média. A busca de ser mais profundo em seu momento de reverência, devoção e de entrega, de confiança na divina sabedoria, julgando-se esse padrão que seria regular, julgando você próprio muito precário tudo isso. Então, dentro dessas reflexões aqui apresentadas, ela diz: o cristão, a cristã, é aquela que faz o que pode dentro de seu estofo evolutivo atual e de conformidade com os recursos que lhe foram propiciados pela divina providência, e tenta agir de maneira conscienciosa, sem exigir-se o que não possa oferecer. Que você se tranquilize, mantenha sua consciência em paz. Nesse período, vieram-lhe lembranças a respeito de sua mãe biológica e com conflitos que você julgava já transcendidos, superados, e que voltaram, e você estava bem em relação a isso. Mas não é que nesse período de 2 semanas aproximadamente, voltaram-lhe lampejos de rememoração desagradável, e você se cobrou e ficou aborrecido consigo? Por que isso está voltando à tona? Isso está superado, isso está resolvido. Houve a preocupação com sua irmã trans ou irmão queer também, que lhe ressurgiram essas preocupações reverdecidas e estavam um pouco distanciadas do seu campo mental, como que você dissesse: não é de minha responsabilidade, não é meu filho, e você tinha tido isso como certo, e voltaram também nesse período de 2 semanas aproximadamente. Ela diz que você está sendo observado e que os nossos amigos e amigas do plano do bem estão ajudando-o a que desdobre essas reflexões numa medida em que você se posicione como sua consciência lhe pede e de acordo com o que a divina providência de fato espera de você. Eles e elas não podem, lamentavelmente, aqui apontar roteiros objetivos precisos para você, porque seria uma espécie de invasão ao seu espaço de discernimento e livre-arbítrio. Pronto, encerramos. Brunão querido, então, agora a nossa interação, de antemão, desculpas por qualquer falha de interpretação em que haja incorrido, mas eram eles, eram elas. Brunão, o que você se lembra, o que você percebeu dessa fala de Eugênia e os amigos e amigas? Gustavo Henrique principalmente estava próximo também. O que você tem a dizer pra gente, muito obrigado. Filho? Agradecer muito obrigado. Eles. Foi um presente confortador, porque todos esses assuntos, tudo veio muito à tona, e eles vinham misturados, vinham ao mesmo tempo, e um mais intenso. Eu vou começar de trás para frente. Sim. Todos estavam precisos. Tem o inicial sobre o gosto pessoal, que eu acho que eu sei o que é, porque é muito do sentimento, uma coisa tão profunda. Isso foi isso que me chamou a atenção, porque é no campo do sentimento profundo, e eu tenho um pouco de dificuldade de acessar meus sentimentos, mas eu vou conversar sobre isso quando terminar de dizer o restante, né? Sobre o gosto pessoal, que tem a ver com o trabalho, né? Porque entra um pouco do meu autoritarismo, às vezes, ou de querer que as coisas fiquem como eu acho que é o certo, e será que isso seria o correto, o que a espiritualidade espera de mim? Será que eu não estou deixando que as pessoas que compõem a equipe, por exemplo, não estão fazendo como elas esperam que seja o melhor, e eu termino impondo um gosto pessoal em cima disso? Esse é um dos pontos, mas isso pede para dizer também, antes que você vá confirmando os pontos,
deixa eu desviar um pouquinho, Brunão. Vaguinho, você tira de novo a imagem dele para não inconscientemente me influenciar. Inconscientemente até, amigos e amigas, não aquela história da leitura fria, a leitura fria no sentido proposital de tentar deduzir, mas é porque inconscientemente, quando a gente está interagindo com uma pessoa, a gente fica lendo a linguagem não verbal para se comunicar plenamente com alguém, isso é normal. Mas como eu estou falando por eles e elas, eu percebo que eles comentam alguma coisa além do que você está falando. O fato de estar no campo dos sentimentos é normal, porque eles estão colocando para o plano mais consciente o que não está bem elaborado para a mente consciente. Mas eles dizem que além do que você acabou de falar, que já é um traço seu, e que eu até conheço, Brunão, aqui não está a imagem dele, mas é onde ele pode aparecer, e não é para aparecer agora. É um traço conhecido meu, que ele já desabafou, ele assume isso para si, mas eles dizem que houve também um sentimento de autocobrança. Pode deixar minha imagem no vídeo, viu, Vaguinho? Ainda não precisa tirar agora, porque já estou agora em interação com vocês. De autocobrança, como se é muito fácil para mim, e não há um esforço disciplinar para o trabalho, não há estoicismo, aquele empenho de fazer o próprio melhor e se esforçar e aprimorar, porque o trabalho é muito prazeroso para você. E muito embora você já conheça isso de sempre, nesse período é como se você achasse qual o mérito, o que eu estou fazendo de especial por fazer uma coisa que eu gosto muito, e como se, cadê minha cruz? Não estou carregando uma cruz aí, é como se essa experiência aqui para você é relativamente leve. O reconhecer que você está num campo de satisfação vocacional pessoal lhe pareceu uma malandragem disfarçada, ou algo que não teria nenhum louvor para você, por você estar bem, estar se sentindo bem no seu trabalho. O que eles pedem para chamar a atenção não é esse campo que você deve vigiar do autoritarismo, mas esse repentino desconforto por perceber que não está se esforçando tanto porque não precisa. Não há sacrifício, não há desgosto, não há maltrato, né, interno, quando você segue o seu trabalho. Pronto, pode colocar a imagem dele, Vaguinho. Bruno, isso faz sentido o que eu disse a você agora? Perfeito, mami, perfeito. Eu me lembro de uma situação que, mais uma vez, isso que é fantástico, porque eu não verbalizei exatamente isso, mas eu senti. Sim. Eu senti isso. Tudo que você está falando faz completo sentido. Eu estava na janela, olhando Bruno, os garis. Só uma coisinha, antes de você continuar, quando você fala eu não verbalizei, eu senti, para eles, inclusive, basicamente, nem existe comunicação com palavras. Podem. E a comunicação telepática, você já viu falando, comentei sobre isso, né? O patos de telepatia é sentimento, é emoção. Então, se você sentiu, e você até lembra que sentiu, isso já é muito satisfatório, porque é sobre o que eles mais levam a sério, né? É porque para mim é como se fosse como se diz, está traduzindo algo que eu senti, não botei em palavras, mas é isso, foi o que eu senti. Né? Se você sentiu, é real. Isso é a base. Quando a gente pensa e verbaliza, já está construindo alguma coisa em cima do real, que é o que a gente sente, né? Sim, agora, filho. A imagem, conceito desse momento que eu senti isso, foi um momento que eu estava na janela olhando os garis trabalhando. Eu disse, meu Deus do céu, veja, eu estou no conforto de minha casa, está tudo tão bem, faz um trabalho que tem certa facilidade. Já pensou se fosse eu ali no sol, e eles estão cantando, estão agradecendo, estão pegando lixo. Eu lembro que foi nessa situação que eu senti isso. Foi nesse período, né, esse episódio, né? Foi tudo nesse período. Esse foi o que me chamou mais atenção, mami, porque foi o que estava mais no campo dos meus sentimentos. Os outros estão bem literais. Que bom. Vivi isso intenso e com aquela tristeza, né? Isso. Tem uma coisa interessante, o que ela comentou, que eu não traduzi pelo que eu me recorde, que para todos nós o mais interessa é o alinhamento. A gente se despreocupar um pouco de tem gosto e ego pessoal, às vezes tem um sentimento de dever cumprido, né? E isso pode ser um gosto pessoal, mas é o gosto mais nobre, né? De estou cumprindo meu dever e estou sendo fraterno e sentir a troca, a permuta fraterna com colegas de trabalho. Não há nada de errado nisso aí. Isso é a fraternidade, não é o que Jesus pediu, fôssemos um só, uma família. Existe um estado de graça, de celebração, né? De estar em equipe e as pessoas se querem bem e gostam de fazer o que... Então, o alinhamento entre o gosto pessoal e o ideal é o que importa. E não se
tenho que ferir meu gosto pessoal para poder cumprir um dever, isso é um mito. É um mito. Sim, filho. Isso que você acabou de falar já está respondendo no outro conflito, mami, porque sim. eu também tinha isso, né, mas... É que eu falei, acabei de falar repetindo o que ela disse e eu não falei na hora. Eles tinham dito, não fui eu agora. De novo, sim, filho. Desculpe, eu então não prestei atenção, mano. Obrigado não, ficou ambíguo. Eu tô só clareando, não precisa se desculpar. Mas coisas assim, do tipo, eu não vou escutar essa música porque ela não é tão espiritual. Mas se me faz bem, se eu gosto. Exatamente. E me ajuda a ter a voltar pro trabalho até com mais energia, né? Eu tava nesses conflitos. Sim. Eu lembro que até comentei com o Vaguinho uma vez assim, bem, graças a Deus você apresentou sua playlist, suas coisas, porque eu achava que no Salto Conta o pessoal só escutava música clássica. Não. Há muitos preconceitos, Bruno, no meio religioso sobre isso. Na nossa educação religiosa, na nossa cultura, e na cultura não só religiosa, mas no trabalho, de que se eu não estou sofrendo, então isso não deve ser uma coisa... se eu estou muito alegre, isso é meio infantil, isso é fútil, mas a gente pode estar se sentindo bem, deve se sentir bem. Aqui Jesus falou de a cruz leve, o fardo leve, porque a pessoa está fazendo o que deve, então ela fica em paz pelo menos. E depois que a gente está em paz, o resto vai se resolvendo por consequência. Sim, Brunão? Sobre a Aisha, né, minha irmã trans, houve um distanciamento, né, dela e estava desgrilado, né, com essa mesma fala que você falou, não sou pai, né, mas veio durante esse período, né, ainda mais com a virada do ano, e aí, será que tá bem, como tá? Eu sempre coloco ela nas minhas preces, né, para que tudo aconteça da melhor forma possível, mas afastado no sentido, ela sabe que se precisar de ajuda tem como contar comigo, mas eu não vou ficar tanto como eu estava antes, considerando até atrapalhando, porque quando eu fico demais presente, eu acho que atrapalha um pouco. Eu acho que tem que... estou nesse movimento de esperar que ela tome as iniciativas, né? E fiquei preocupado. Estava desgrilado e veio à tona nesse período, como eles disseram. Veio. Continue desgrilado. Você está aberto, isso é o que importa. Aí alguma coisa sobre sua mãe também, biológica, né? Foi. Minha mãe voltou nesse período. Fiquei preocupado com ela, né? Mudei um pouco o tom, me senti até estranho, pedi até inspiração muito a Gustavo Henrique. Tive até um dia que eu disse, será que foi? A própria Gustavo Henrique? Foi, pedi inspiração a ele. Porque ele chegou aqui dizendo, eu estou aqui, não sou eu, mas em particular Gustavo Henrique, então deve ser por isso que ele se anunciou. Sim. Isso eu pontuei e fiquei muito feliz. Meu Deus, mas será que Gustavo Henrique está me inspirando? Né? Porque assim, eu pedi muito para ser assertivo. E com minha mãe, às vezes eu erro na mão. Às vezes sou muito grosseiro, porque as ideias realmente não batem. E dessa vez eu fui muito assertivo com ela, fui firme e tive um afastamento. Porque ela tá vindo para aqui, para Aracaju, para ir para um casamento. Eu disse, não é possível. No meio da pandemia, trouxe todos os argumentos, falei duro e tudo. E ela assinou embaixo, eu tô ciente, é isso mesmo. Aí tá certo. Pronto. Mas... não precisou ficar grosseiro, né? Como você, não estou dizendo que tenha sido, mas o que você considera grosseiro e exagerado você não teve, conseguiu ser firme. Não tive. Que bom, eu me estranhei meus muito. Parabéns então. A insatisfação com o recolhimento, excelente, meu amigo. Como você falou, como a Eugênia retratou, e os relatos das pessoas aqui nas sessões ou aqui nas solenes fortalecer esse sentimento. Meu Deus do céu, veja, a pessoa tá bem no recolhimento e eu não estou sentindo nada disso, tá insatisfatório, tá ruim, eu preciso melhorar isso, eu preciso me dedicar melhor ao meu recolhimento. Com aqueles detalhes, isso. Como ela comentou, ou do que eu pude traduzir, que não é que você estivesse com a concentração pior do que a sua média, era o seu normal, só que nesse período você começou a se cobrar mais. Foi assim que você sentiu? Isso, perfeito, foi. Que bom, filho. Que mais porque antes eu não achava, porque eu tava fazendo, fiz o que eu pude. Hoje deu para fazer uma parte. As preces, não vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me dar sono, vou tentar outra coisa, mas ficou a cobrança de precisa ser muito bom. Sim, com Lari, sim. Acho que é isso para finalizar. Lari é muito prestativa, ela sempre está fazendo, ela tem sempre o prazer de servir, e aí sim. Às vezes eu fico assim, eu preciso aprender mais com Larissa. Nessa mesma período que você falou, eu perguntei a ela, o que é que eu posso fazer por você mais? O que a gente pode fazer para dividir atividades? Que bom.
Foi um prazer enorme falar com você. Tem que resumir por causa dessa lenda, né? Tem que continuar. Eu tô gostando, tô achando interessante. Mas como numa sessão só de nós dois, tem 222 pessoas hoje. Então nós não podemos demorar muito mais. Até agora tá tudo construtivo para todo mundo. Todo mundo percebe, né? O que ele tá falando tá servindo para cada um e cada um de nós. Quero agradecer, Maninho, pelo seu exemplo de coragem, obrigado, de lealdade, filho. de amizade. Espero que seja coragem. Eu espero profundamente que esse registro fique gravado para sempre em minha alma, porque é um exemplo extraordinário de verdadeiro cristão para todos nós. Amém, que seja, que meus Deus concordem. E eu agradeço imensamente a Deus por essa oportunidade de estar encarnado em sua sala de aula. Obrigado, filho, obrigado. Os flashes que eu tenho do que possam ser as outras vidas, os erros que eu cometo nessa vida são com você, com a Eugênia, com a Causa, com a minha esposa, com tantos amigos, são tão amenizados, e eu fico às vezes refletindo, meu Deus, quantas coisas eu já fiz no passado, porque nessa a gente tem você para nos orientar, para nos conduzir, e os guias para nos ajudar a acertar mais. Eu também estou nessa, Brunão. Eu agradeço por você nos trazer Eugênia, Jesus, Maria Cristo, por nos salvar todos os dias. Obrigado. Filho de que? Assim seja. Eu também me sinto honrado de estar aqui junto com vocês nesse mesmo campo de batalha, porque da mesma forma, com as mesmas limitações, estamos lutando para receber essa ajuda do céu e nos tornar um pouco melhores e servir melhor essa causa. Brunão, um beijo no seu coração de soldadão. Obrigado. Lari acompanhando agora, um beijo no seu coração, princesa. Até mais, Brunão. Adorei falar com você. Até mais. Você detalhou bastante. Foi um bate-papo agradável. Foi um pouco longo, mas eu achei que até agora estava o tempo inteiro conversando com ele. Está indo bem? Tá legal. A gente vai tendo empatia com o colega, ou a colega, quando foi Lari da outra ocasião, com as experiências que a pessoa vai tendo, para a gente se sentir representado ou representada na pessoa que está conversando comigo, com os espíritos, né?